2 anos e 9 meses depois do crime, o processo que apura a morte do estudante Rafael Frota, ocorrida dentro de uma boate, caminha para a fase final. Recentemente, 2 decisões foram tomadas pelo juiz do caso: a extinção da ação penal para os réus Marcos Antônio Souza Santos e Neucione Patrício Araújo. Marcos foi denunciado no mesmo processo por vias de fato, já que teria brigado no interior da boate, enquanto Neucione respondia por lesão corporal em decorrência da agressão feita contra o policial federal Vitor Manuel Fernandes Campelo. De acordo com a decisão, os dois já cumpriram as medidas estabelecidas pela lei. Por isso, o processo deve ser arquivado. A fase seguinte da ação penal, que tramita na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, é a sentença de pronúncia, que vai decidir se o policial federal será ou não levado a júri popular para responder pela morte do estudante Rafael Frota. O crime aconteceu no dia 2 de julho de 2016, no interior de uma boate em Rio Branco. Na última sexta-feira, encerrou o prazo para a defesa e acusação apresentar as alegações finais do processo. De acordo com o parecer do Ministério Público Estadual, existem indícios suficientes no processo para que o réu seja levado a júri popular e responda pelo crime de homicídio. Já a defesa, representada pelo advogado Wellington Silva, alegou pelo menos 3 teses no relatório. A primeira, de absolvição sumária. Nas alegações finais, nós estamos pedindo a absolvição sumária do Vitor, porque ficou claro, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, que ele agiu em legítima defesa própria. Então, ele agiu em legítima defesa própria, esse foi o entendimento do delegado, já na fase inquisitorial, e na fase judicial amplamente. Todas as provas que foram apresentadas, elas gritaram, elas falaram ao dizer que o Vitor agiu em legítima defesa própria ao atingir as pessoas que receberam os disparos de armas de fogo. O advogado pediu também a impronúncia do policial federal, ou seja, que ele não vá a júri popular. E, por fim, a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, já que teria havido falha no atendimento hospitalar ao estudante. As provas elas são convergentes, no sentido de que o Vitor ele não tinha o interesse de ceifar a vida de ninguém. O resultado morte não era um resultado esperado nem desejado por ele. Na verdade, a morte ela foi uma causa naturalística, na verdade, de um ímpeto que não era um ímpeto criminoso, no sentido de conter a vida, mas no sentido de preservar a própria vida. No ímpeto de preservar a própria vida, ele acabou matando alguém, mas não era desejado, ele não tinha o dolo. Para que seja levado ao tribunal do júri, tem que ter o dolo específico, no sentido que é o chamado animus necandi. E, nesse caso, o animus necandi ou o dolo não está presente. Então, a gente está pedindo a impronúncia, a caso a absolvição sumária não seja acatada pelo juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri.